Oi, eu sou o Felipe. Quando eu era mais jovem, eu era muito rebelde. Eu assistia Gore. Acredita que eu era tão rebelde assim? Assustador.com, Isso é Bizarro, O Gris, Live Leak, clássicos que nós, velhos de internet, acessávamos não porque éramos psicopatas, eu espero, mas por entretenimento? Só que aí quando você vai ficando mais velho, você percebe que clicar num link e olhar pra uma tela não é exatamente o maior ato de rebeldia que você poderia ter. Na verdade, não existe nada de rebelde ou divertido em atividades passivas como apenas sentar e observar sofrimento. Ou será que não? Eu admito que até hoje a violência é um tema que me atrai. Não à toa eu sou escritor de terror, inclusive você pode ler os meus livros no link fixado aqui no primeiro comentário. Tem terror pra todos os gostos, Pacto com o Diabo, A Paixão entre Usuários de Crack, terror durante a colonização do Brasil, dilemas do ateísmo, coisas perturbadoras do Oriente Médio e muito mais. Confere lá. Mas de volta ao assunto, vamos tentar entender se tortura é arte. Vem comigo. Se você ainda tá aqui, é bem provável que, assim como eu, você é um fã de terror. E nós que temos esse parafusinho a menos na cabeça, adoramos ver cenas de violência, gente morrendo e etc. Mas pode ficar tranquilo, porque se há prazer com o que deveria causar repulsa, é uma coisa normal. Não apenas é normal, como é natural, que diga-se de passagem, são duas coisas completamente diferentes. As primeiras pinturas em cavernas surgem por volta de uns 40 mil anos atrás, e já nessa época, depois de desenharmos mãos, já desenhávamos caçadas, guerras, estupros e todo tipo de violência. Existem algumas hipóteses de por que a violência nos atrai tanto nas mídias que consumimos. Num artigo de 2019, publicado na Public Library of Science, um grupo de professores de literatura fizeram uma pesquisa para tentar entender por que gostamos tanto da violência em filmes, livros e etc. O estudo explorava a conexão entre violência em narrativas e a sua satisfação, focando em ficção interativa onde eles podiam escolher como a história se desenrolava. O estudo revelou que quando os participantes escolheram ações violentas, eles relataram maior satisfação. Por outro lado, aqueles que optaram por pouca ou nenhuma violência, ou que mudaram da violência para não violência, se sentiram menos satisfeitos com o resultado. Curiosamente, quando os participantes foram apresentados a histórias sem nenhuma escolha, eles classificaram histórias violentas como menos satisfatórias. O que sugere que o nosso gosto pela violência tenha relação não apenas com a violência em si, mas com o poder da escolha. O estudo também analisou como diferentes cenários de história influenciaram as escolhas dos participantes. Eles descobriram que gêneros como fantasia e o uso de perspectivas em terceira pessoa, causando esse distanciamento narrativo, tornaram as pessoas mais propensas a escolher opções violentas. Em contraste, cenários realistas ou históricos e escritos em primeira ou segunda pessoa, os participantes se tornaram menos propensos a optar pela violência. É mais fácil dizer ele toma uma facada do que eu tomo uma facada ou você toma uma facada. Ou seja, o que nos atrai mesmo é a escolha. E pela violência ser um tabu, estar no controle daquilo que rejeitamos pode causar prazer. Não há coragem em ver vídeo de gore, muito pelo contrário, é o medo que nos atrai. Sayak Valencia é uma filósofa mexicana que escreveu Capitalismo Gore, onde ela aborda uma questão similar. Aqui ela está mais interessada em entender como o sistema capitalista transformou o gore em mais do que meio, mas em uma commodity, tomando como exemplo a violência dos cartéis mexicanos. E se você já caiu em algum site tipo os que eu citei lá no início, provavelmente já viu alguma das obras de propaganda dos cartéis. Porque no final das contas esses vídeos são isso. Propagandas. Assim como a Coca-Cola tenta estabelecer sabor e família em suas obras, os cartéis estabelecem seu poder através da violência dos seus crimes filmados por eles mesmos. No final, seja o gore na vida real, tanto quanto a violência ficcional que, até mesmo gente como eu produz e consome, tudo se trata de produtos. E eu posso estar fazendo um palpite largo aqui, mas eu diria que uns 99% da arte que nós consumimos é apenas produto. Antes de pensar se é bom ou se é ruim, eu preciso te convencer a me dar dinheiro pelo livro que eu escrevi. Isso sob a promessa de que eu não vou desperdiçar a grana que você investiu. E sabendo se tratar de um livro de terror, você já espera a violência. Estamos tentando descobrir se violência é arte, mas podemos começar dando a certeza de que é produto, e eu devo admitir que um dos mais alienadores. Não à toa, a entrada para o Coliseu era gratuita. Lá, em vez de reclamar do imperador, você, como um cidadão romano, poderia voltar para casa contente, depois de assistir anões se esfaqueando com cutelos, prisioneiros sendo dilacerados por ursos e leões, e até uma vez em que um cara decidiu se
enfiando uma esponja usada para se limpar do número 2 goela abaixo. O tempo passou e não melhoramos. A última execução pública por guilhotina na França foi em 1977, no mesmo ano em que Star Wars estreava nos cinemas. Desde 1700, quando o aparato foi feito para dar uma morte supostamente digna e rápida, multidões se aglomeravam para poder ver pelo menos um resquíciozinho de sangue espirrar e poder voltar para casa dizendo: ufa, ainda bem que não sou eu. E até hoje, se acontecer um acidente, você provavelmente vai fazer parte da multidão que vai parar para assistir e acabar causando mais problemas no trânsito. Os americanos têm até uma palavra para isso, rubbernecking. Basicamente, quando o motorista fica olhando para o lado para ver o acidente e por consequência vai criando tráfego, ou pior, acaba criando mais um acidente. E são palavras específicas, de idiomas específicos, que podem nos ajudar a entender. Existe um termo em alemão que não possui tradução direta em qualquer outro idioma. É tipo a saudade deles. Schadenfreude é a junção de Schaden, que é dano ou prejuízo, e Freuden, que é alegria ou prazer. A palavra de pronúncia estranha significaria, então, o estado de alegria em ver o prejuízo ou a dor de outro alguém. É mais ou menos o que a gente costuma chamar por aqui de espírito de porco. E no artigo Schadenfreude desconstruído e reconstruído, um modelo motivacional tripartido, um grupo de psicólogos tentou entender o processo cognitivo por trás do fenômeno, que poderia ser explicado por meio de um modelo motivacional tripartido, que o divide em 3 formas distintas: agressão, rivalidade e justiça. Cada forma existe por diferentes motivações psicológicas e dinâmicas sociais. A Schadenfreude, causada por agressão, vem da competição social e da desensibilização. Quando as pessoas pertencem a grupos sociais distintos, sejam times rivais, facções políticas, etnias, etc., elas podem sentir alegria quando os membros do grupo oposto enfrentam algum dano. Essa Schadenfreude é intensificada pela desumanização, um processo que diminui a empatia em relação aos membros de um grupo externo, fazendo com que seus infortúnios pareçam merecidos ou até mesmo recompensadores. A motivação aqui está enraizada na identidade do grupo, onde o fracasso daquele que não é igual a mim reforça a minha superioridade e a coesão do grupo ao qual eu faço parte. É uma recompensa por pertencer ao grupo certo. Já a Schadenfreude por rivalidade é motivada pela comparação social e autoavaliação. Ela surge em situações em que os indivíduos se veem em competição direta com os outros. Por exemplo, uma pessoa pode sentir a tal Schadenfreude quando um colega mais bem-sucedido finalmente encontra um fracasso, ou quando a menina que me rejeitou é traída, ou quando um cara mais bonito que eu é agredido. Essa forma é motivada pelo desejo de melhorar o próprio status, reduzindo a lacuna entre si e o rival. A satisfação vem de uma comparação autocentrada, onde, por eu acreditar estar em desvantagem social em relação ao outro, eu vejo no infortúnio da outra pessoa um aumento na minha própria autoestima. E por fim, a Schadenfreude por justiça, que está ligada à avaliação moral do dano sofrido. Ocorre quando alguém acredita que o resultado negativo de uma pessoa é merecido por causa das suas ações. Por exemplo, se um político corrupto enfrenta consequências legais, se um agressor é agredido de volta, etc. Esse sentimento está enraizado em uma preocupação com a justiça social, onde os indivíduos sentem uma sensação de satisfação quando os outros recebem o que merecem. A felicidade vem como uma aprovação do nosso sistema moral, uma espécie de ufa, as coisas ainda funcionam. Mas você vai perceber que tem uma palavra que liga todas as 3 formas de Schadenfreude: a desumanização, que enfraquece a empatia pela pessoa que está passando pelo infortúnio. A desumanização permite que os indivíduos percebam o sofrimento do outro como uma recompensa, em vez de desencadear sentimentos de compaixão, como seria o esperado. Esses são 3 modelos que poderiam explicar por que ficamos felizes em ver alguém se machucar. Só que se alguém cai na sua frente, a primeira coisa que você vai fazer é ajudar, se preocupar com a pessoa em questão. Em compensação, se eu te mostrar um vídeo dessa mesma pessoa caindo, acontece um afastamento e você deixa de enxergar a pessoa como uma pessoa. Ela passa a ser apenas um vídeo engraçado. A dor da pessoa se torna apenas um produto a ser consumido. E aqui no Brasil nós tínhamos um quadro todo domingo que, aparentemente, fugia um pouco dessas 3 definições rígidas. Talvez a gente só risse de gente sofrendo porque, sim, porque não eram pessoas, eram apenas as videocassetadas. Olha, eu ganhei um galo no dia do batizado. Nossa senhora, ô pastor, olha lá, coitada da loira, hein?
Vocês já viram muita múmia por aí? Gente caindo e se machucando pro nosso deleite. Talvez você saiba que a videocassetada é uma cópia de um programa americano chamado America's Funniest Home Videos, com a mesma premissa. O que você provavelmente não sabe é que o programa americano também é uma cópia de um programa japonês, Fun TV, com Kato-chan e Ken-chan. Porém, mais legal do que gente num dia de má sorte é gente que escolheu o seu dia de má sorte. Fica muito mais engraçado quando a pessoa procura e acha. E se o programa japonês, que mostrava, além de algumas sketches de comédia, gente se machucando semanalmente, teve sua última temporada em 1992, foi nesse mesmo ano que o skatista Steve Rocco fundou a revista Big Brother e revolucionou a forma como consumimos entretenimento para sempre. A revista tinha como público-alvo adolescentes e ainda assim vinha com peitos de fora na capa, Jesus Cristo crucificado em skates, tutorial de skatistas vestidos de diabo fazendo manobra em cima de uma pilha de bíblias pegando fogo, tutorial de comprar crack e muito mais. Mas a coisa mais revolucionária que eles fizeram foi testar equipamentos de segurança pessoal. E caso você esteja se perguntando o que tem de revolucionário nisso, é que o cara que fez esses testes foi ninguém menos que Johnny Knoxville. Sim, esses vídeos onde um ator fracassado espirrava spray de pimenta nos olhos, se eletrocutava e dava um tiro em si mesmo a queima-roupa para testar um colete à prova de balas vagabundo e de segunda mão, seria o embrião do que mais tarde se tornaria o Jackass. Com 3 temporadas, 7 filmes e vários spin-offs, Jackass se tornou sensação no mundo todo da noite pro dia. Um monte de jovens, incluindo eu, sintonizava na MTV à noite para poder ver um grupo de amigos se machucando das formas mais criativas possíveis. O negócio fez tanto sucesso que gerou filiais. O Reino Unido tinha o Dirty Sanchez, a Finlândia tinha os Dudesons e até no Brasil nós tivemos La Fênix e Insanos como os 2 maiores nomes, mas muitos outros surgiram, principalmente através da comunidade de vídeos insanos no Orkut. E mesmo que muitos tenham reproduzido os atos bizarros dos programas, tipo quando um garoto de 18 anos da Nova Zelândia foi condenado a 3 anos de cadeia por colocar fogo em um amigo enquanto os dois tentavam fazer a sua própria sketch de Jackass, em geral, se machucar parecia não ter a mesma graça do que vê-los se machucando, porque a dor em mim é de verdade, a dor na tela é produto. Mas isso não tinha nada de novo. O próprio Johnny Knoxville falou que a sua maior fonte de inspiração são desenhos animados, porque ele sempre achou muito engraçado o Jerry torturando o Tom ou o Pica-Pau torturando o Reginaldo bem na hora do lanche. E até mesmo antes disso, nós tínhamos o Buster Keaton, por exemplo. Aqui no Brasil, esse tipo de humor vai ser chamado de pastelão, mas eu gosto mais do seu nome original em inglês, slapstick. Esse termo tem origem no italiano bataccio, que era um objeto em forma de taco composto por 2 ripas de madeira usadas na commedia dell'arte, o famoso teatro de rua baseado em improviso. Ao ser atingido, o bataccio produz um som alto de estalo, embora o golpe seja bem fraquinho. Os atores podem então bater uns nos outros repetidamente com todo aquele efeito do som sem causar nenhum dano, ou só um pouquinho insignificante de dor. O bataccio foi um dos primeiros efeitos especiais da história. E é por isso que eu gosto do termo original, porque o Buster Keaton é a melhor representação possível disso. Ele foi um dos primeiros caras a entender que era muito engraçado ver um personagem se dando mal na tela. Assista qualquer um dos seus filmes hoje e eu duvido que a violência dos filmes não te entretenha. Porque é uma violência leve, se é que isso faz algum sentido. Claro, a comédia visual do Buster Keaton vai muito além dele caindo pra lá ou caindo pra cá, mas você entendeu. O meu ponto aqui é que desde que começamos a produzir arte, violência, tortura, gente se machucando são as características que mais buscamos. Seja intencional, como num vídeo de gore, ou seja sem querer, como alguém caindo. E uma artista que criou uma peça de arte para tentar investigar esse comportamento humano foi Marina Abramović. Marina Abramović é uma artista performática sérvia conhecida por ultrapassar os limites da arte e do corpo humano. O seu trabalho explora temas de resistência, dor e relações humanas, muitas vezes envolvendo experiências físicas e emocionais intensas, e é amplamente considerada a pioneira da arte performática. E assim como Buster Keaton, Marina também estava interessada em explorar como seu corpo poderia produzir arte, ainda que tivessem abordagens completamente diferentes. Uma das suas obras mais famosas, mas também mais controversas, se chamava Ritmo Zero e foi performada em 1974 na cidade de Nápoles, na Itália. A performance consistia basicamente em Marina ficar em pé, parada diante da plateia.
e entre eles uma mesa contendo 72 objetos diferentes: pães, ossos, frutas, bebidas, algodões, cigarro, mas também chicotes, barras de ferro, martelo, serrote e até mesmo uma arma municiada. As únicas instruções que Marina deixou eram: há 72 objetos na mesa que podem ser usados em mim como desejarem. Essa é a performance. Eu sou o objeto. Durante as próximas 6 horas, eu assumo total responsabilidade pelo que acontecer. De início, os visitantes ficaram tímidos. Um levantou os braços da artista e outro tocou suas partes íntimas como um teste, mas logo a multidão se aglomerava para cortá-la, rasgar sua roupa e deixá-la nua, enfiar espinhos em sua barriga. Um homem chegou a apontar a arma diretamente para sua cabeça e depois a fizeram apontar o revólver para si mesma com o dedo no gatilho. Mas a parte mais interessante é que, ao fim das 6 horas, Marina apenas encerrou a performance e caminhou em direção à plateia. Tudo que eles conseguiram fazer foi correr. Todos ali fugiram. Depois do caos vivido naquelas 6 horas, nenhum dos presentes aceitou uma confrontação sobre o que tinha acontecido. Talvez queiramos a violência apenas como ficção, não por sermos inerentemente bons, mas por medo das consequências quando performadas na vida real. É o que eu diria se não estivesse faltando um pedaço do que aconteceu. Quando as coisas começaram a escalar, toda a audiência se dividiu em 2 facções: os que estavam dispostos a ir até as últimas consequências e testar os limites da Marina, e aqueles que percebiam a crueldade de tudo aquilo. A performance se encerrou embaixo de confusão porque o próprio público não concordava com a agressão ao corpo de uma mulher, ainda que ela tivesse se proposto aquilo, porque o ponto da obra era justamente esse: Marina é um ser humano, não um objeto. Desumanizar alguém é remover a própria humanidade. E só fazemos isso em um ambiente seguro como o da ficção. Naquele dia, em Nápoles, ainda havia humanos na sala, e mesmo que poucos, eles não permitiram que a humanidade da Marina fosse retirada por completo, mesmo que a ficção proporcionada pela arte tenha se misturado com a realidade. Se a Schadenfreude faz com que eu enxergue o outro como objeto e o cause mal, enxergar o outro como humano faz com que eu me projete nele, e no subconsciente compartilhamos o dano. Isso é empatia. Facilmente uma das performances mais poderosas de todos os tempos, demonstrando que arte é pouco sobre o que se vê ou o que se ouve e muito mais sobre o que se transmite. E até mesmo tortura pode ser arte. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.